Vamos responder a questão número 19 de Provérbios, capítulo 1. O que o espírito de ganância faz com quem o possui? O espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Agora a questão número 20, onde a sabedoria está gritando e levantando a sua... Então grita na rua e nas praças levanta a sua voz, né? Grita nas ruas e nas praças. Lembra que, né, esse paralelismo é comum, aí é uma tradição na poesia hebraica, né? Então você fala uma coisa, depois você fala a mesma coisa, só que com outras palavras. Então, grita nas ruas, levanta a voz nas praças, né? Ou levanta a voz nas praças, grita nas ruas, né? Então, está falando a mesma coisa, ou seja, publicamente, né? Está querendo dizer que a sabedoria, ela está gritando, ela está chamando publicamente as pessoas, né? Agora, a questão 22 é para completar de onde a sabedoria clama e onde profere as suas palavras. Questão 21. Ela clama do alto dos muros e profere as palavras na entrada da cidade. Ou seja, num lugar público, num lugar em que todos vão ouvir, né? Quando a gente pensa nas cidades antigamente, as cidades eram cercadas por muros para proteção, né? Então, se alguém chegasse, se alguém quisesse falar alguma coisa para todo mundo ouvir, era só subir no alto do muro e falar. E na porta da cidade, porque é por lá que todas as pessoas entram e saem. Hoje em dia seria onde? Esse lugar? Israel. Hã? Israel. Não, onde que é um lugar que você fala e todo mundo vê, todo mundo ouve? No púlpito. Hã? No púlpito? No centro. Hã? Centro No centro da cidade? Não é lá. Onde? Na praça? Tão Tão longe. Se você quer divulgar uma coisa para todo mundo ouvir, na internet, né? Nas redes sociais, né? Tudo. É um lugar que você, né? Onde as pessoas vão ouvir, né? Se for alguma coisa que as pessoas gostam, vai viralizar, né? Se for alguma coisa que eles não gostam, também geralmente viraliza, né? Mas se for uma coisa da religião, infelizmente, né? Não viraliza, mas está lá para as pessoas ouvirem, né? Mas está valendo também na praça, né? A gente pode ir na praça, pode ir no centro da cidade, pode ir de casa em casa, né? Mas hoje em dia tem sido mais eficiente realmente na internet, e através da internet pessoas bem distantes mesmo, até numa tribo indígena lá no meio da Amazônia, ele pode ter um celular, porque tem, né? Os índios compram celulares e eles têm acesso à internet, porque às vezes não fica longe da cidade, porque tem cidades próximas, né? Que tem torres de internet, e também hoje tem internet via satélite, né? Então não é incomum ter lá uma oca, né? Que é aquele tribo, a oca, aquela construção que os índios fazem, né? No centro da tribo lá, né? Da comunidade. Não é incomum ter uma oca com uma antena da Starlink, né? Porque os índios pelo menos que vão até a cidade, que têm contato, né? Eles têm benefícios do governo, eles recebem, não precisam trabalhar, todos eles recebem um salário mínimo, o benefício do governo, né? Eu sei disso porque quando eu trabalhei lá em Tarauacá, que é bem no meio da floresta amazônica, Tarauacá é uma cidade de 36 mil habitantes, né? Os índios iam lá para receber. E eu ficava com inveja deles, porque eles iam lá com um iPhone, né? Aqueles celulares de última geração, e o meu era aquele celularzinho, né? Que eu podia comprar, né? Que eu podia pagar. Eles recebem um salário sem trabalhar? Sem trabalhar, eles não precisam trabalhar, eles só o fato de serem indígenas, né? E tem muita gente que às vezes não é indígena, mas ele se faz de índio, né? De indígena para receber. Existe tudo isso. Então eles têm lá no lugar deles, eles recebem a mensagem. Se você pregar através da internet, né? Mandar mensagem, às vezes só manda porque antigamente a gente pegava e distribuía folhetos. Até hoje a gente faz isso, né? Mas quando você manda um
um bom dia com um versículo bíblico, né? Quando você manda num grupo alguma coisa, se isso se espalhar, né? Se você faz bem feito, até mesmo um meme, né? Um meme costuma se espalhar muito. Existem memes evangélicos, né? Eu já vi alguns. Então, é uma maneira de você alcançar e falar alguma coisa, pelo menos falar da salvação, falar de Jesus, né? É como se você estivesse entregando um folheto. Isso vai chegar muito longe, até mesmo para línguas estrangeiras, porque hoje em dia, pela inteligência artificial, você traduz o que você quiser. Você recebe uma mensagem da Índia, da China, do Nepal, né? Você não sabe a língua deles, mas você pode traduzir. Então, hoje em dia é dessa forma. A sabedoria, será que está clamando nesses lugares? Na internet? Com certeza ela está, né? As pessoas que deveriam ouvir, né, não estão ouvindo, mas ela continua clamando, né? Deus tem usado isso realmente para clamar. 22 é para completar a frase. Até quando nécios amareis a necessidade. Ser nécio é como ser tolo, né? Ou ingênuo, né? Como tem outra tradução, né? Ingênuo, ingenuidade. Até quando ingênuo amareis a ingenuidade? Como que está no espanhol aí? Até quando? Então, no espanhol, simples, né? Até quando, ó simples, amareis a simplicidade. Pessoa simples é aquela pessoa que não tem noção das coisas, né? Qualquer um pode enganar, ele vai, né, para onde quer ir, né? Então, esses são pessoas simples. 23 é para completar a frase, até quando vós escarnecedores ou debochados, né? Escarnecedores são aqueles que debocham, que zombam, né? Então, até quando vocês escarnecedores vão desejar o escárnio, né? O deboche? Então, as pessoas são assim porque eles desejam ser assim, né? Eles sentem prazer, né? Em debochar, em serem zombadores, né? Então, a sabedoria está perguntando, até quando vocês vão fazer isso? Até quando vocês vão amar e vão ter prazer nessas coisas? Agora, a questão número 24, também, quando os loucos aborrecerão o conhecimento e os tolos desprezarão o conhecimento, né? Então, lembra do que Jesus disse? Você não pode servir a dois senhores, porque ou você vai amar um e desprezar o outro, ou você vai se dedicar a um e vai deixar o outro de lado. Ele está falando de amar Deus e as riquezas, né? Aqui, a sabedoria está falando de amar a sabedoria e amar a necessidade, ou a tolice, ou a simplicidade, ou a zombaria, o deboche. Então, o oposto de ser sábio é ser zombador, é ser escarnecedor, é ser simples, no sentido de que, ignorante, a gente costuma dizer ignorante, né? O simples poderia ser ignorante também. Ignorante no sentido de que eu não quero saber. Eu não sei, não quero saber, tenho raiva de quem sabe, né? Às vezes você vai falar da Bíblia para alguém, né? Vai falar de Jesus, e a pessoa não quer saber, né? A pessoa diz francamente, olha, desculpa, eu não discuto sobre esse assunto, eu não quero saber, né? Mas tem pessoas que, às vezes, mesmo não concordando com você, elas te ouvem, né? Então, essa pessoa, ela tem uma sabedoria, né? Que é você ouvir a outra parte, né? Mesmo que você não concorde, você dá oportunidade para a pessoa falar, e aí você contra-argumenta, e aí a pessoa, né, fica naquela discussão, no sentido sadio, né? De você falar uma coisa, a pessoa falar outra, e às vezes isso leva a pessoa a ser convencida de que você está certo. Ou a outra pessoa pode convencer que você está errado, né? Porque a gente também pode estar errado. Mas é isso que o louco não é assim, ele vai desprezar, ele não vai querer saber, ele não quer nem saber, né? Eu amo o que eu faço, eu amo ser assim, eu sempre fui assim, você sempre é assim. Antigamente a gente falava que era a síndrome da Gabriela, né? Porque tinha uma música que era famosa, uma novela da Globo, né? Que era da Gabriela, que veio de um livro do Jorge Amado, né? O baiano.
E tinha aquela música do Caetano Veloso, né, que era a trilha sonora. Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, Gabriela, né? Então aqui no Brasil ficou esse ditado, né? A síndrome da Gabriela, né? Que você acha que você não precisa mudar, que você nasceu assim, vai ser sempre assim, e não adianta, né? Então não é, o sábio não é desse jeito, né? O sábio, ele ouve, ele presta atenção, ele não despreza o conhecimento. Agora a questão número 25, para completar a frase também. É repreensão copiosamente e saber. Repreensão copiosamente e saber, né? Então, a sabedoria está repreendendo aqueles que são loucos, né? Porque ela está falando, até quando vocês vão ficar assim? Até quando? Ela está no alto da cidade, está na internet, né? Está lá na porta da cidade, está clamando, ela está clamando de todo lugar, está falando, até quando? E ela está repreendendo, né? Atentai para a minha repreensão, presta atenção, porque se vocês me ouvirem, eu vou derramar copiosamente. Quando a gente fala, geralmente a gente fala de chuva copiosa, né? Chuva copiosa é uma chuva em abundância, né? Aquela chuva que tem muita água mesmo, né? Então é desse jeito que a sabedoria está dizendo, eu vou derramar copiosamente, com abundância, com grande quantidade, né? Sem limitações, né? Eu vou derrubar sobre vocês o meu espírito e eu vos farei saber as minhas palavras, né? Então, esta sabedoria, é claro que vem de Deus, né? A sabedoria do Espírito Santo. Então é como se Deus estivesse dizendo, eu vou derramar o Espírito Santo, que é o Espírito da sabedoria, né? Sobre vocês, se vocês me buscarem, né? Eu vou derramar copiosamente. Então esta é a repreensão. Na outra versão, eu clamei e vocês não me ouviram. Aqui nosso está recusar-se, né? Ou seja, recusaram me ouvir, vocês não me ouviram. Eu estendi a mão e vocês não atenderam? Como que fala aí? Vocês não? Eu estendi, vocês não me ouviram e não me deram atenção. Não deram atenção, ou seja, não houve quem me atendesse. Ou seja, eu falei, mas eu estava do alto do muro gritando, a sabedoria está dizendo. Eu estava na porta da cidade, onde todos entram e saem, falando lá. É como se eu estivesse falando para as paredes, porque ninguém estava prestando atenção no que eu estava falando. Você ficava conversando, indo para lá, indo para cá, negociando, e vocês não me atenderam, né? Então, por que isso aconteceu? Aí vem a questão número 27, também é para completar a frase. Então, rejeitastes todo o meu conselho, que é a primeira palavra, né? E não quisesse a minha repreensão. Então está continuando aí a frase no versículo 25, que para nós aqui é a questão 27. Agora a questão número 28, também para completar a frase. Isso que a sabedoria está dizendo, né? Porque vocês não me ouviram, eu estou clamando aqui, vocês não estão prestando atenção no que eu estou falando, não estão querendo ouvir minha repreensão. Então quando vier a desventura, eu vou rir também, né? Vocês estão rindo de mim agora? Estão zombando? Então, quando vocês estiverem desaventurados, né? Quando tiver uma desventura na sua vida, eu vou rir também. É Deus que está falando isso? É a sabedoria, né? Mas a sabedoria é o Espírito de Deus, né? Ou seja, é como se realmente o próprio Deus estivesse dizendo isso. Em vindo o vosso temor, eu também vou zombar, né? É difícil a gente pensar dessa forma a respeito de Deus, né? Como que Deus pode fazer isso? Deus, o Senhor está zombando das pessoas que estão sofrendo, né? Mas é Deus que está dizendo. Deus pode dizer tudo o que Ele quiser, né? É claro que Deus é Deus misericordioso, Deus é um Deus de amor, né? Deus que criou o amor, né? Deus é amor. Nós temos amor porque Ele nos amou primeiro e aí nos capacitou a amar, né? Mas Deus também, a Bíblia diz, Ele é um fogo consumidor. Ele é um martelo que esmiuça a penha. Ele é um Deus severo, né? Ele é um Deus que, como naquela parábola que Jesus falou, né? Que aquele servo disse, você tira de onde não colocou, né? Você
colhe de onde você não plantou, né? Então, falar, você está falando que eu sou assim? Então, as suas próprias palavras vão te condenar. Então, por que você não pôs a dracma, o talento, né? Por que você não pôs no banco, então? Por que não pôs na poupança? Porque é 0,5% ao mês, mas ia ter um jurinho lá, né? Mas você pegou e enterrou na terra, né? Então, já que você está dizendo isso, que eu tiro de onde não coloquei e eu colho de onde não plantei, então você mesmo devia pensar nisso e colocar no banco, pelo menos, né? Então, qual é o sentido dessa parábola, né, que Jesus falou? Eu acredito que seja a nossa própria vida. Nossa vida é um talento, não é? Deus nos deu, poxa, a vida é um milagre, não é verdade? Nós temos uma mente capaz de fazer tantas coisas, né? A própria internet, aviões e helicópteros, né? E aparelhos aí que a medicina, né, está tão avançada. A vida é um milagre. Então Deus nos deu esse talento. O que você faz com ele? Você vai entregar para Deus só o que ele te deu? Então, ou seja, eu vou viver e depois eu vou morrer e pronto, né? Só isso. Não é. Pelo menos coloca a sua vida num banco. O que seria isso? Pelo menos vai na igreja, pelo menos, né? Já que você não quer trabalhar na obra de Deus, seja um esquenta-banco. Os esquenta-bancos, eles são necessários também na igreja, não são? Porque se não tiver gente para encher a igreja, o pastor fica triste, né? E se tiver gente para encher a igreja, o pastor fica alegre. E o pastor vai trabalhar mais feliz, né? Então você está contribuindo para a obra. Mesmo que seja só para estar lá e assistir. Então coloca a sua vida num banco, né? Ou seja, no banco da igreja, literalmente. Seria esse caso aí. Mas então, aí, Deus está falando isso. Eu vou zombar, eu vou rir de vocês, porque vocês riram de mim, né? Então, nem consigo imaginar Deus fazendo isso, mas é Deus que está dizendo. Então, vamos prestar atenção, né? É claro que Deus não quer. Deus fala, né? Acho que através de Pedro, que Deus não tem prazer na morte do ímpio. O Ezequiel fala isso, né? E o Pedro também fala, Deus não tem prazer em que as pessoas vão para o inferno ou sejam destruídas. Pelo contrário, Ele é misericordioso e Ele quer que todos cheguem ao arrependimento. Por isso que, às vezes, parece que Jesus está demorando para voltar. Mas aí o Pedro fala, mas lembre que para Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então, vocês que estão dizendo, já no tempo de Pedro, que era no 1º século, né? Já estavam dizendo que Jesus estava demorando para voltar, imagina agora que já passou quase 2000 anos, né? Então as pessoas também estão dizendo, Jesus não vai voltar nunca, porque, né, já faz 2000 anos, mas para Deus é como se fosse 2 dias, nem 2 dias ainda, porque não completou ainda 2000 anos da morte de Jesus, né? Vai completar em 2033, né? Que Jesus foi crucificado e das promessas que Ele fez, né? Então, Deus é misericordioso. Ele não quer que isso aconteça, por isso que Ele está falando, né? Ele está falando agora, está clamando do alto dos muros, nas praças, nas ruas, na internet, em todos os lugares, né? Para que isso não aconteça, porque quando acontecer, é como no tempo de Noé, né? Que a arca fechou a porta, não tinha mais jeito, né? Porque foi Deus que fechou a porta. Nem o Noé, se ele quisesse, ele não poderia abrir, né? Porque aí já era tarde, né? Questão número 29 também é para completar a frase, né? É a Ana Maria que vai completar para nós. Em me vindo o vosso terror, é isso, né? Como a tempestade. E em vindo a vossa perdição. A vossa perdição como o redemoinho, né? E quando vos chegar o aperto e a angústia. Então, o terror, ele vem como uma tempestade. A tempestade, ela vem de repente, às vezes, né? Às vezes você olha longe e você está vendo uma nuvem lá longe, mas de repente ela chega tão rápido que você nem... acontece isso com os tornados, né? Tornado é muito perigoso. Se você vê um tornado, mesmo que você ache que ele está longe ou que ele está indo para outro lugar, já procura um lugar seguro, né? Porque o tornado, ele é mais localizado, né? E ele pode mudar de direção rapidamente. E tem tornados que
o mínimo vai ser mais de 100 km por hora, né? Mas tem tornados até 200, 300, né, km por hora. E então, se você vê uma nuvem, né, parece um tornado, aquela nuvem de funil, você tem que já procurar um abrigo, mesmo que parece que não está vindo na sua direção, porque se chegar para você, vai chegar rapidamente, né? Então, o terror, ele vem desse jeito, ele vem como você não espera, você não sabia, né? Você não esperava. E a perdição, ela vem como um redemoinho. Então, ó, tempestade, redemoinho. Como fala? Tornado, né? Tornado, furacão, né? Ciclone, né? Então, e quando chegar o aperto e a angústia, né? Às vezes a gente se vê num aperto, né? Aquela angústia, aquele aperto no coração, aquela situação, e agora, né? Eu estou num aperto, eu estou contra a parede, eu estou sem saída, estou num beco sem saída. Então isso vai chegar um dia na sua vida, né? Mais cedo ou mais tarde. Então, se você estiver dando ouvidos para a sabedoria, né, que vem de Deus, então Deus vai te livrar disso. Mas se você está zombando, se você está desprezando, né, enquanto ela está dizendo, aí vamos continuar aqui então na questão número 30, que deve ser o versículo 28, né? As palavras são invocarão, né? Então me invocarão, mas eu não responderei. A segunda palavra e a terceira palavra também é não, né? Eu não responderei e procurar-me-ão e não me hão de achar. Vocês lembram de algum versículo na Bíblia que fala uma coisa parecida, só que ao contrário? Uma coisa que está em contraste com esse versículo 30. Isso. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Isso é Jeremias que fala, né? Agora o Isaías, ele fala uma coisa também parecida. Se não me engano, Isaías 55, alguma coisa. Ele está na frente da igreja lá, esse versículo. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, né? Então, aqui no versículo 30 no versículo 28, né, de Provérbios, está dizendo: vocês vão me invocar, mas eu não responderei. Vocês vão me procurar, mas não vão me achar. Então, essa advertência do Jeremias, né? Vocês vão me buscar e vão me achar quando me buscarem de todo o coração. E a advertência do Isaías, né? Buscai o Senhor enquanto está perto. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, né? Invocai-o enquanto está perto. Por quê? Vai ter um dia que Deus não vai mais estar perto. Vai ter um dia que você não vai mais achar a Deus. Você vai buscar, mas não vai achar. Então o tempo é agora. E aí, o que está dizendo aí em Provérbios, né? Que se você continuar desprezando, se você continuar zombando, se você continuar não ouvindo a minha repreensão, vai chegar um dia em que vocês vão me invocar e eu não vou responder. Vai chegar um dia em que vocês vão me procurar, mas vocês não vão me achar. Esta é uma advertência. Então a questão 31, né? Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Foi a escolha de vocês. É vocês que escolheram isso, né? Então depois não fica culpando a Deus, né? Ah, Deus, por que eu estou clamando e o Senhor não ouve? O Senhor não é o Deus bondoso, o Senhor não é o Deus misericordioso. Mas qual seria a resposta de Deus aqui em Provérbios? Quando eu estava falando para você, você não estava dando atenção. Agora, não dá mais. Agora passou, né? Você perdeu a oportunidade. É muito triste isso, né? Questão número 32, desprezaram, né? E repreensão. Não quiseram o meu conselho e desprezaram a minha repreensão. Então vocês não quiseram, vocês desprezaram. O que eu posso fazer, né? Ainda dá tempo de responder a questão 33 para completar a frase. Então, aqui está dizendo, né, que é o fruto que vocês plantaram, né? Vocês estão colhendo o fruto que vocês plantaram. Então, vocês vão comer do fruto que vocês plantaram.
e do procedimento, né, o fruto do seu procedimento e os próprios conselhos que vocês, né, vocês andaram na sua própria sabedoria, vocês acharam que eram mais sábios do que a palavra de Deus, que vocês tinham capacidade para julgar a palavra de Deus, para dizer se a palavra de Deus está certa ou está errada. Então vocês estão colhendo isso agora, né? É o fruto disto. Então, como diz, né, aquele outro versículo aí, Gálatas, né? Não vos enganeis, de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Certo? Então vamos